Olá, minha gente, tudo bem? Nós, da sociedade ocidental, nós nos consideramos e nos chamamos de sociedade ou cultura ocidental e cristã. O cristianismo é uma religião de expansão, ao contrário do judaísmo, que é uma religião mais étnica, não tem preocupações de ganhar mais adeptos. Nós sabemos, pelo final do Evangelho segundo Mateus, que Jesus deu uma ordem aos seus discípulos de levar o Evangelho até os confins da terra, para que as pessoas pudessem se tornar discípulas e discípulos de Jesus. A igreja tem, então, essa missão de expandir o Evangelho, levar a palavra do Cristo a toda a humanidade. A isso nós chamamos de processo de evangelização. Nós sabemos que em 2000 anos a igreja se expandiu de forma muito forte pelo ocidente do planeta Terra e ajudou a forjar aquilo que nós chamamos de cultura ou sociedade ocidental e cristã. É preciso reconhecer que nessa construção nem toda atitude foi respeitosa para com as pessoas. Muitas vezes houve um processo de imposição da fé ao longo da história. Isso não há como nós negarmos. Mas hoje a igreja percebe e já tem consciência que a fé é uma proposta, a fé não pode ser imposta. Que nós devemos trazer discípulos para Jesus a partir de um processo de atração. O Papa Paulo VI, em 1975, seguindo as diretrizes do Concílio Vaticano II, publicou a importantíssima exortação apostólica Evangelii Nunciandi, com orientações a respeito da evangelização na atualidade, no mundo contemporâneo. E no número 41 da Evangelii Nunciandi, o Papa Paulo VI vai nos fazer uma observação, vai nos trazer um ensinamento muito importante. Paulo VI vai dizer que o homem contemporâneo segue com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. Ou se seguem os mestres, é porque eles são testemunhas. O que é um mestre? O que é uma testemunha? O mestre é aquele que ensina com a boca, com a palavra, falando. É uma forma de ensinar. A testemunha é aquele que ensina com as mãos, fazendo. O que Paulo VI alertou é que as pessoas estão mais atentas ao que nós fazemos do que ao que nós falamos. Ou seja, para Paulo VI, as pessoas hoje estão muito mais atentas àquilo que nós fazemos, àquilo que nós praticamos, do que àquilo que nós falamos. E esse é o grande desafio. Nós sermos coerentes, haver um alinhamento, uma concordância entre a nossa boca, os nossos lábios e as nossas mãos. Um alinhamento, uma coerência entre o nosso ensinamento com a boca, enquanto mestres, e o nosso ensinamento com as mãos, enquanto testemunhas. As pessoas hoje, elas estão atentas ao nosso comportamento. Elas estão olhando para como nós agimos. Se nós não agirmos de forma coerente, nós vamos estar pregando não a favor de Jesus, mas contra Jesus. Nós não seremos capazes de atrair discípulos e discípulas no segmento de Jesus. Para nós entendermos melhor o que é que Paulo VI está fazendo, nós vamos ver uma pequena parábola. A parábola de um pregador muito famoso. Era um pregador muito competente, ele dominava o conteúdo, ele sabia se comunicar, ele tinha uma boa retórica e ele era muito metódico. Ele preparava muito bem suas pregações e anotava num caderninho os tópicos que ele queria abordar para não se perder. E ele era muito bom nisso. E toda a pregação que ele fazia, cada palestra que ele proferia, logo depois as pessoas iam elogiá-lo, falar do quão importante foi aquilo que ele disse e que as pessoas realmente se sensibilizavam
com a forma de pregar daquela pessoa. Certa vez, ele foi pregar em determinado lugar. E, como sempre, ele fez o trabalho dele. Ele desenvolveu bem o tema, ele se comunicou de forma compreensível, seguindo o caderninho dele, onde ele ia passando as páginas do caderno para desenvolver o tema. Dessa feita, então, ele terminou a sua apresentação e durante o intervalo das atividades em que ele participava, uma pessoa chegou para ele e disse para ele assim: olha, eu estava aqui nessa apresentação, na sua palestra, e eu vim aqui te agradecer, porque através do Senhor eu percebi que eu preciso mudar de vida. Aí o pregador ficou muito contente, né? Uma pessoa chega para ele, o elogia, ele estava acostumado com esses elogios, né? As pessoas elogiavam a retórica dele, elogiavam o conteúdo dele, a capacidade dele se comunicar. E aí ele perguntou para essa pessoa: o que foi que eu disse que impactou tanto o senhor? A pessoa respondeu: não foi nada do que o senhor disse. Eu nem estava prestando atenção direito no que o senhor estava falando. Aí o palestrante ficou perplexo, né? E perguntou para ele: se não foi nada do que eu disse, então o que foi que impactou tanto? A pessoa respondeu: enquanto o senhor estava falando, eu comecei a prestar atenção que o senhor passava as páginas do seu caderno. Aí eu tomei consciência que eu preciso mudar as páginas da minha vida. O que Paulo VI queria dizer é isso: que não adiantam os discursos bonitos. O que atrai as pessoas para Cristo é o que nós fazemos. É a nossa capacidade de amar o outro de forma gratuita, de forma incondicional, de forma universal. Os discursos muito bonitos têm a sua importância, mas se eles não forem acompanhados de uma prática coerente, nós não conseguiremos atrair pessoas para o seguimento de Jesus. Esse é um grande desafio de todas as épocas, sobretudo hoje, onde nós temos uma sociedade plural, onde as pessoas podem transitar em diversas experiências, inclusive religiosas. E nós não nos enganemos. As pessoas que estão de fora da igreja olham com muito mais atenção para o que nós fazemos do que para aquilo que nós falamos. Esse é um grande desafio. Que o Espírito que Jesus nos enviou de junto do Pai possa iluminar a nossa inteligência para que nós possamos compreender esse ensinamento do Papa Paulo VI e fortaleça a nossa vontade, para que nós possamos viver esse ensinamento. Que nós sejamos mestres, sim, que nós ensinemos com os nossos lábios, porque isso é necessário, porque a fé vem pelo ouvido. E se nós não pregarmos com os nossos lábios, as pessoas não ouvirão essa pregação. Mas, sobretudo, nós precisamos ser testemunhas. Nós precisamos pregar com nossas mãos, através de uma vida coerente e mais de acordo com o ensinamento do Evangelho. Até a próxima.